Olá, nesse ficheiro nós vamos fazer os apontamentos acerca da competência em razão do lugar. Definição da competência material pelo critério territorial, ratione lote. O artigo 70 do Código de Processo Penal esclarece que a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Percebemos ali que o dispositivo legal trata, na primeira parte, da definição do foro competente para o crime consumado, apontando para o lugar da consumação. E a última parte do dispositivo aponta para o foro em que foi praticado o último ato de execução. Temos, entretanto, algumas exceções a essa regra. A primeira delas diz respeito aos crimes dolosos contra a vida plurilocais. Imaginemos um homicídio. A vítima foi golpeada em Porto Alegre, necessitou de um atendimento especializado, o que ocorreu em São Paulo, e morreu no hospital em São Paulo. Tem-se, portanto, um crime doloso contra a vida plurilocal. Diz-se de um crime plurilocal aquele em que a sua execução atinge mais de uma comarca. Tivemos a conduta em Porto Alegre e o resultado em São Paulo. Se fôssemos pela regra do artigo 70, primeira parte, diríamos que o foro competente, ou seja, o tribunal do júri competente para o julgamento desse caso seria o de São Paulo, porque foi lá em que efetivamente se consumou o homicídio. O homicídio, lembremos, é um crime material. É aquele que só se consuma com a produção do resultado naturalístico. Morte, o que ocorreu em São Paulo. Então, por esta regra, nós estaríamos com a competência lá em São Paulo. Ocorre que as provas estão em Porto Alegre. O local onde a vítima foi golpeada, onde estão as testemunhas. É necessário ainda que haja pacificação do meio social de onde ocorreu a conduta delitiva, que foi Porto Alegre. E é por essa razão que a jurisprudência está apontando para o local da conduta e não o do resultado. O que se tem chamado de teoria ou mesmo princípio do esboço do resultado. Também temos exceção nos crimes falimentares ou crimes de falência, falitários. Temos o artigo 183 da Lei 11.101 de 2005, apontando para o lugar da decretação da falência, da concessão de recuperação judicial ou homologação do plano de recuperação extrajudicial. No que diz respeito aos atos infracionais, a competência, nos termos do ECA, do 147, parágrafo 1º, será afirmada pelo lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. E em se tratando de infrações de menor potencial ofensivo, assim entendidas, as contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a 2 anos, lá nos termos do artigo 61 da Lei 9.099, a competência do GCRIM será fixada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Então veja, se nós fôssemos sempre pela regra do artigo 70 do Código de Processo Penal, deveríamos sempre prestigiar o lugar da consumação. Mas nessas 4 hipóteses, crimes dolosos contra a vida, crimes falimentares, atos infracionais, infrações de menor potencial ofensivo, nós temos verdadeiras exceções. Esses são os apontamentos acerca da fixação da competência material pelo critério territorial. Se lhe foi útil esse ficheiro, você deve compartilhar com as pessoas que também estão aí no caminho dos concursos. E você, se não é inscrito no canal, pode se inscrever, curte, compartilha, comenta, porque isso tudo sinaliza que o canal tem alguma relevância e entrega conteúdo ao maior número de pessoas. Um grande abraço e até o próximo ficheiro.